Por que clássicos? Como dissemos, os clássicos surgiram por diferentes motivos. Por isso, é muito mais interessante explicar cada clássico por vez. Porém, resumidamente, os clássicos podem ser conhecidos por motivos que envolvem o intra e extracampo. Ou seja, as rivalidades mundiais vão muito além de um jogo. E dentro dessa variedade de motivos, também encontram-se milhares de clássicos mundo afora. Por este motivo, sempre que existem listas desse tipo, alguma polêmica existe, já que alguns clássicos podem não ter total reconhecimento como deveriam. Mas, apoiados ou não, vamos ao top 10 dos maiores clássicos do futebol mundial. Top 10 clássicos do futebol mundial. A Al-Ahly Zamalek. A lista começa com o jogo que é considerado o mais importante do futebol africano. A Al-Ahly e Zamalek se consagram os dois maiores campeões do campeonato egípcio e da Liga dos Campeões da África. Na disputa entre títulos dos dois, o Al-Ahly dispara na frente com 8 títulos continentais e 41 títulos nacionais. Apesar de ter 5 conquistas da LCA, o Zamalek fica atrás quando o assunto são os campeonatos nacionais, com apenas 12. O clássico entre a Al-Ahly e Zamalek está classificado entre os mais violentos do mundo. Normalmente, quando a partida entre os dois times, as torcidas entram em confronto e a polícia é a responsável por intervir. Em 1970, uma briga entre as torcidas foi um motivo responsável pelo cancelamento do campeonato egípcio. Aliás, vale destacar que mesmo tendo confusões em todos os confrontos, a partida já é feita em campo neutro, para evitar brigas mais sérias. Não que isso seja motivo para acalmar os nervos que estão à flor da pele. O fator socio-histórico é um dos maiores motivos para existir tal rivalidade entre os clubes. Isso porque o Al-Ahly é o clube nacionalista, que foi fundado e tocado como uma resistência cultural à ocupação inglesa. Hoje, a Al-Ahly é conhecido como o clube da massa e das classes mais pobres do país. Já o Zamalek é totalmente ao contrário. Como clube liberal, a sua fundação foi dada por ingleses e europeus. Hoje, é o time da elite, da classe média e do pensamento progressista. Barcelona x Real Madrid. Podemos afirmar que Barcelona e Real Madrid protagonizam a maior rivalidade do futebol europeu. Ou, se você não concorda com isso, podemos dizer que é o confronto mais importante. A relevância futebolística do El Clássico não consegue ser definida. Além disso, a história e cultura também aumentam ainda mais a importância desse encontro. A maior rivalidade europeia surgiu por conta de uma natural concorrência pelo domínio esportivo e cultural. Durante a ditadura franquista, de 1939 e 1975, o Real Madrid foi apropriado para se tornar uma máquina de propaganda política. Por conta da ditadura ter o objetivo de suprimir a cultura da Catalunha, houve um sentimento de resistência pelo time do Barcelona e seus seguidores. Sendo esse o motivo para nascer o El Clássico e toda a elevação de ânimo e tensão quando há o confronto. Mas ainda houve outro fator importante para que o clássico se tornasse o famoso confronto que conhecemos hoje em dia: o sucesso esportivo e financeiro. Por coincidência ou não, ambos os clubes conquistaram esses feitos em 1990, o que, de certa forma, popularizou o futebol espanhol. O fato é que Real Madrid e Barcelona realizam praticamente uma divisão política e uma tensão identitária. E isso tudo, querendo ou não, dá sentido à existência de um e de outro e torna a rivalidade uma das maiores do futebol. Boca Juniors e River Plate. Um fato que entrega que Boca Juniors e River Plate é um dos maiores clássicos do futebol mundial, é o fato de que 75% dos torcedores do seu país torcem para um dos dois. Além disso, os clubes dividem a mesma cidade, e faz com que a disputa seja geográfica também. Se tratando da maior rivalidade do continente americano, o Superclássico vai além do número de torcedores, passa também pelo número de títulos, já que, juntos, somam 10 títulos da Copa Libertadores e mais de 70 taças do Campeonato Argentino. A origem da rivalidade entre River e Boca é basicamente geográfica. Isso porque, ambos são originários do mesmo bairro, La Boca, de ocupação imigrante e proletária em Buenos Aires.
Aliás, outro componente social pode ser observado por conta dos apelidos que as torcidas se deram. Apelidos esses que os clubes trataram de adotar, rapidamente, como resposta à provocação. Para o River, os milionários, por conta de sua boa condição financeira no primeiro momento. Para o Boca, Bosteros, pelo seu contato com cavalos. Porém, hoje, devido à enorme popularização dos clubes e às sucessivas transformações econômicas argentinas, os apelidos não se sustentam por si só. Mas, a violência, no entanto, é real. 2 dos últimos 3 confrontos entre Boca e River, pela Libertadores, foram marcados por violência e questões judiciais. Um exemplo desses 3 confrontos é a final da Libertadores de 2018, que teve a partida de volta disputada na Espanha só para fugir dos confrontos entre as torcidas. Borussia Dortmund e Schalke. Há quem diga que o Borussia Dortmund tenta disputar a supremacia do futebol alemão com o Bayern de Munique. Mas, sabemos, a sua grande rivalidade é com os Schalke 04. Apenas 35 quilômetros separam os times, que são da mesma região, o Vale do Ruhr. Além disso, ambos os times estão no top 3 de clubes que possuem um maior número de torcedores e no top 4 dos clubes que mais venceram a Bundesliga. Mesmo não contando com partidas decisivas atualmente, por conta do domínio do Bayern, os torcedores são responsáveis por movimentar um grande público e muitos pontos de audiência quando o confronto acontece. E falando em confrontos decisivos entre os clubes, vale lembrar de 2001 e 2007 pelo lado do Borussia, que fez até camisetas comemorando a vitória diante dos Schalke. E, do lado dos azuis reais, a partida de 1970, quando rebaixaram o Alvinegros para a segunda divisão. Outros fatos que alimentam a rivalidade são alguns traços socio-históricos, por conta da apropriação azul, pelo regime nazista, e pela perseguição dos dirigentes judeus aos amarelos na época. Celtic e Rangers. O encontro entre Celtic e Rangers tem um pacote de motivos para ter se tornado uma das grandes rivalidades do futebol europeu. Os clubes são da mesma cidade, com diferenças culturais e concorrência pelo domínio local, sendo esses apenas alguns motivos que justificam o Old Firm. Com mais de 400 confrontos disputados, Celtic e Rangers têm, juntos, mais de 100 títulos escoceses conquistados. A rivalidade com mais de 120 anos é a mais importante do Reino Unido e de toda a Grã-Bretanha. Além dos jogos disputados, o histórico violento também marca os encontros entre os clubes. 2 acontecimentos chamam a atenção na rivalidade. O desastre de Ibrox, uma queda na arquibancada do estádio do Rangers que matou 66 pessoas e feriu outras 200 em 1971, e uma briga generalizada entre as torcidas em 1980. E, apesar dos fatos diminuírem o tom bélico entre os torcedores, dentro de campo a tensão permanece tomando conta. É o tipo de partida que para, de minutos em minutos, por conta de pequenas confusões entre os jogadores. O clássico entre Celtic e Rangers nasceu a partir de uma enorme divergência política e religiosa. O Celtic tem origem católica, com grande contingente irlandês-escocês e ideias separatistas do Reino Unido. Já o Rangers foi fundado por protestantes conservadores e carrega valores pró-Reino Unido. Ou seja, a rivalidade já nasceu construída. Estrela Vermelha e Partizan Belgrado. Conhecido como Derby Eterno, os encontros entre Estrela Vermelha e Partizan Belgrado são diferenciados quando o assunto é o futebol do leste europeu. Apesar do pouco tempo de existência, com a primeira partida acontecendo somente em 1947, o confronto polariza uma já dividida Sérvia, de forma esportiva e política. Dentro de campo, Estrela e Partizan somam para mais de 50 títulos do campeonato sérvio e concentram os melhores jogadores. Na história, o Estrela sai na frente não só no número de vitórias, como na representatividade. Venceu, afinal, uma Champions League em 1991. Só que atualmente o Partizan tem se estruturado. Hoje, é tido como um dos maiores clubes formadores da Europa.
Politicamente falando, representam uma cisão no nacionalismo sérvio, que vem desde a origem da rivalidade, desde antes da dissolução da Iugoslávia e durante o crescimento da União Soviética e a sua forte política de investimentos estatais no esporte. Um fato curioso é que o Estrela Vermelha era apoiado pelo Ministério do Interior, que envolvia, por exemplo, a polícia iugoslava. Já o Partizan era apadrinhado pelo Ministério da Defesa, que controlava o exército. Ou seja, realizaram uma divisão política dentro da própria máquina estatal comunista. Sendo assim, o número de ex-policiais e ex-militares entre as torcidas dos times é enorme. Por isso, os confrontos, quando acontecem, são violentíssimos. O que obriga o Estado a ter um certo grau de estratégia e preparação para essas verdadeiras batalhas campais. Galatasaray e Fenerbahçe é o considerado um dos poucos clássicos intercontinentais do mundo. Localizados na área ocidental e oriental de Istambul, os clubes dividem a Turquia em algo que vai além do mapa geográfico. Fundados no início do século XX, os clubes são os dois maiores vencedores do campeonato turco, com mais de 40 títulos somados. Tanto Galatasaray quanto Fenerbahçe contam com um poderio financeiro e qualidade técnica. Sendo assim, ambos os times servem como base para a seleção e contam sempre com um elenco de nomes renomados. Com um número grande de torcedores envolvidos, a violência quando existem os encontros é grande. Por esse motivo, todas as partidas do confronto contam com portões fechados. Isso porque quando conviviam no mesmo estádio, a tensão dentro de campo era motivo para invasões ao gramado. A rivalidade é fruto de algo que surgiu naturalmente, pela oposição cultural entre os lados ocidental e oriental de Istambul, pela concorrência nos campeonatos e pela origem de elite do Galatasaray e trabalhadora do Fenerbahçe. Liverpool e Manchester United são responsáveis por protagonizarem a maior rivalidade da Inglaterra. Esse é apenas um dos motivos para que o confronto esteja presente na nossa lista. Um fato importante na história dos jogos entre Reds e Red Devils é que não há uma tensão que dá vida a embates. Ou seja, a rivalidade está longe de ser construída com brigas, sendo uma rivalidade feita por conta da concorrência. E essa tal concorrência não começou apenas no futebol, mas sim entre as cidades que contam como uma distância de 60 quilômetros. Ambas disputavam um mercado portuário, muito antes da fundação dos clubes. Mas, retornando ao cenário do futebol, Liverpool e Manchester United são os dois maiores vencedores da Inglaterra. Ao todo, são quase 40 títulos do campeonato inglês e mais de 120 conquistas no futebol local. Um fato curioso em toda a história é que, pelo menos na Premier League, e na história da Liga Inglesa, os dois quase nunca disputaram a corrida pela taça entre si. Mas, pelo contrário, sempre viram o outro ter décadas de domínio. Primeiro foi o Liverpool, entre 1972 e 1992, depois o Manchester, entre 1992 e 2012. Com similaridades em suas origens operárias e classes social mais populares, diferente dos outros clássicos citados, aqui não há uma rivalidade histórica, política ou identitária entre os dois. Nacional é Penarol clássicos do futebol mundial, levando também o nome de superclássico. No futebol sul-americano, Nacional e Penarol se encontram há muito mais tempo que Boca e River. A primeira partida que se tem informações entre as equipes foi em 1900. Os uruguaios somam 8 títulos da Copa Libertadores e 6 títulos mundiais. Já no campeonato uruguaio, as conquistas somam quase 100 taças levantadas. Quando comparados aos times locais, o Nacional e Penarol contam com um grande poderio econômico. Além disso, ambos também têm categorias de base prolíferas e muitos apostam que o confronto é um dos mais técnicos do futebol mundial. E, conhecendo o futebol uruguaio, podemos dizer que a rivalidade não é saudável, nem dentro de campo e nem fora. Isso porque, o estilo de jogo deles é o de sempre, do pescoço para baixo é canela. O nascimento do superclássico uruguaio surgiu por conta da concorrência pelo domínio do futebol no Uruguai e também por divergências políticas.
Isso porque o Penarol é o time que surgiu das companhias ferroviárias, sendo um misto de classe trabalhadora com imigrantes. Já o Nacional surgiu da classe estudantil, nacionalista e anticolonialista. Uma rivalidade fadada a acontecer. E uma das maiores do mundo. Olympiacos e Panathinaikos clássicos do futebol mundial. O nosso último clássico da lista dos maiores clássicos do futebol mundial. E para a Grécia toda vez que acontece. E isso acontece por diversos motivos, mas, principalmente, por dominarem o cenário local, com mais de 60 títulos gregos. Conhecido como o derby dos inimigos eternos, é muito mais do que a concorrência. Apesar do Panathinaikos ser o único capaz de rivalizar tecnicamente e financeiramente com os alvirrubros, a inimizade eterna tem como segundo motivo principal a questão geopolítica. Resumidamente, o Panathinaikos é da capital Atenas e o Olympiacos, de Pireus, na região metropolitana da capital grega. Apesar da proximidade que naturalmente aumenta os ânimos, também existe um rancor por parte dos pireneses. Os habitantes da cidade portuária, especialmente aqueles que torcem para os alvirrubros, argumentam que são eles os responsáveis por dar as condições a Atenas de prosperar e não têm o devido reconhecimento nem o retorno econômico. Ou seja, todo esse confronto tem um cunho pessoal e as partidas contam com doses de violência. Não à toa, as partidas entre Olympiacos e Panathinaikos são conhecidas por inúmeras invasões ao gramado, intervenções policiais e de muitos objetos atirados em campo. As torcidas visitantes são banidas faz um tempo. Não que tenha impedido as confusões. A torcida do Panathinaikos, por exemplo, conseguiu paralisar o clássico em 2002.